Ei, pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos lá. Capítulo 1. Saindo do piloto automático. Atitude. Você não sabe como vai ser a sua vida amanhã, pois a sua vida é como uma neblina passageira que aparece por um tempo e logo desaparece. Tiago 4,14. Tudo começou com uma escolha. No começo, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Deus decidiu criar o universo e os seres humanos à sua imagem e semelhança. Porém, mais do que apenas criar, ele decidiu dar àqueles a quem amou desde a fundação do mundo um presente imensurável: o livre-arbítrio. Agora responda a si mesmo. Quantas vezes você já pensou como seria melhor se ele não lhe concedesse esse poder de escolha? Como a vida seria mais feliz se não fosse preciso decidir nada, pois sabe que suas escolhas trazem responsabilidades consigo? Você molda a sua vida pelas escolhas que faz, até mesmo quando se recusa a fazê-la, pois se recusar a escolher já é uma escolha. Hoje, o encorajamos a fazer escolhas que o levarão a uma vida saudável, longe do estresse crônico, das toxinas, da reclamação, dormindo melhor, mais disposto, enfim, escolhas que o levem a cumprir o propósito da sua existência. Quer uma notícia ainda melhor? Você não está sozinho nesta caminhada cheia de escolhas. Você tem um conselheiro fiel que pode consultar antes de cada decisão. Sim, porque Deus escolheu nos criar, decidiu nos dar a liberdade da escolha, mas nunca disse que não nos ajudaria com elas. Pelo contrário, ele disse: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:10. Na época em que atuava como pediatra, eu morava em uma cidade no interior. Então comecei a viver uma rotina desgastante, adoecendo, saindo de plantões de 24 horas e ao invés de descansar, continuava trabalhando no consultório. Você já imaginou o que uma rotina sem descanso adequado pode fazer com sua saúde? Você consegue imaginar como eu estava vivendo? Quando meu celular tocava, eu sentia o coração disparar. Você também é assim? Quando ouve o celular vibrar ou percebe alguma notificação, você já quer conferir o que está acontecendo. Isso ocorre porque algumas vias neurais de alerta ou recompensa são ativadas. Mais à frente vou explicar melhor. Sou a terceira geração de batistas e na igreja local eu era muito ativo. Ocupava o cargo de vice-presidente da igreja, atuava como ministro de louvor, regente de coral, líder de células e no ministério de casais. Portanto, estava sempre atarefado, exercendo muitas funções na igreja. Então, comecei a atentar para as escrituras e percebi que no Evangelho de João 10:10 está escrito que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Não apenas vida, mas vida abundante. Aí eu comecei a finalmente olhar para a minha vida e constatei que eu buscava essa vida abundante para 2/3 de quem eu sou, espírito e alma, esquecendo-me do 1/3 que era o templo do Espírito Santo, justamente a área que Deus me vocacionou para abençoar outras vidas. Quando desenvolvemos um hábito, um padrão é estabelecido, condicionando-nos a uma rotina. O nosso cérebro é fantástico e ama manter-se em uma rotina já estabelecida. Na física, de acordo com a lei da inércia, para sair da inércia, um objeto gasta uma grande quantidade de energia. Um foguete, por exemplo, gasta em média 2/3 do seu combustível só para sair da atmosfera. Ao se deslocar para o trabalho, você deve imaginar que pegou o caminho mais curto, não é? Em sua mente, você deve pensar, mas é claro que vim pelo caminho mais curto.
Não, você fez o trajeto que o seu cérebro está acostumado a fazer. O caminho mais curto é sempre uma reta e você não consegue chegar ao trabalho por uma reta. Para seguir as leis de trânsito, você precisa passar por curvas também. Fazer o que você está acostumado a fazer nada mais é do que um condicionamento. E eu estava vivendo esse condicionamento. Eu me submeti a um padrão no qual acionei o piloto automático e passei a funcionar de uma forma deletéria para meu organismo. No entanto, meu corpo não foi preparado para funcionar no piloto automático. Quando, ao nascer de novo, fui capacitado para viver a vida abundante. Como pediatra, tenho de dar uma nota para o recém-nascido. Chama-se Índice de APGAR. Eu avalio se ele está vivo com vitalidade para poder viver nesse mundo novo. Uma nova etapa que exige mudanças em sua fisiologia e anatomia. Um dos parâmetros desse índice é que o bebê precisa chorar, pois este é um sinal de que o oxigênio entrou em seus pulmões. Afinal, quando está dentro do útero materno, o bebê não respira pelos pulmões. Nesse caso, a respiração é realizada pela placenta. Quando o cordão umbilical é clapeado, ocorre um processo de hipoxia, redução do nível de oxigênio sanguíneo e aumento do gás carbônico que estimula os pulmões a começarem a funcionar. Para que isso acontecem algumas alterações anatômicas e fisiológicas no organismo do bebê: coração, vasos umbilicais, pulmões. Com isso, ele começa a respirar pelos pulmões e um dos sinais de que está respirando é o choro. Veja que interessante a expressão que Jesus usa ao falar com Nicodemos. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. João 3,7. Quando a criança transiciona da vida fetal para neonatal, seus pulmões passam a ser funcionantes, havendo uma nova conformação anatômica do coração. Tendo em vista essas mudanças, é possível que essa criança volte a respirar pela placenta como costumava fazer? Não, isso é impossível do ponto de vista tanto anatômico quanto fisiológico. Isso é nascer de novo. Significa que não existe mais jeito de voltar a viver da forma que você vivia. É por isso que a palavra diz que Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarrigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1:4. Ele morreu para nos libertar do modo de pensar que nos escraviza. Há um padrão que achamos ser melhor continuarmos vivendo, ou melhor, sobrevivendo da forma como estávamos habituados. Apesar de ser cristão e ter o privilégio de, como Timóteo, ter sido criado em um ambiente de fé que me permitia parafrasear 2 Timóteo 1,5, lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Lola e de sua mãe Maria Lúcia. E realizar tantas atividades na igreja, eu estava vivendo um padrão equivocado. Eu buscava o Senhor, certamente o amava, mas continuava vivendo um padrão inadequado para quem eu havia me tornado. Aquele já não podia mais ser o meu modelo, porque se eu nasci de novo, eu não podia mais viver aquela rotina. E você também não pode mais viver um padrão que já não é mais o seu. Minha esposa e eu começamos a perguntar ao Senhor: Deus, o que é essa vida abundante? Será que ela se adequa somente ao espírito? Será que é para a alma? Será que alcança o corpo? Será que nos aguarda para a glória? Veja o que está escrito em Romanos 8:11, na versão transformadora.
E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Ao nascermos de novo, a mensagem e o padrão estabelecido sobre a nossa vida sofrem uma transformação. É claro que eu e você vamos morrer um dia. Sobre isso, Gênesis 6, 3b faz um apontamento importante. Seus dias serão limitados a 120 anos. Um estudo publicado na revista Nature, uma das mais conceituadas revistas médicas, também aponta que o nosso limite genético e biológico é de 120 anos. Isso me deixa entusiasmado porque comprova mais uma vez que realmente a Bíblia é um livro científico. A propósito, comprovando a cientificidade da Bíblia quando lemos, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutualmente, sobretudo agora que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Significa que precisamos estar em um ambiente de vida, gerador de vida, porque quando você está nesse lugar, a sua produção de oxitocina é aumentada. A oxitocina é um hormônio neuropeptídeo conhecido popularmente como hormônio do amor, sendo produzido em uma região cerebral chamada hipotálamo. Esse hormônio atua no sistema nervoso central e nas glândulas adrenais como neuromodulador. Além disso, protege vários órgãos e tecidos, incluindo o sistema digestivo, o coração, os rins, os músculos, os pulmões, o útero e as mamas. A oxitocina também é responsável pela liberação do leite materno, induzindo sentimentos de prazer, paz, quietude, pertencimento e cumplicidade durante o processo de amamentação. Também em ambientes que são expressas palavras de vida e encorajamento, observa-se um aumento na liberação de oxitocina, fazendo com que você se sinta parte de algo e se sinta amado, e você de fato pertence a alguém. Quando compreendemos esse sentimento de pertencimento, também entendemos que Deus nos criou de uma forma completa, para vivermos uma vida plena e com propósito. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Como médico, sinto-me perplexo e maravilhado ao estudar o corpo humano e toda a sua complexidade. Somos verdadeiramente a obra-prima da criação. Assim como a Ferrari é considerada por muitos o suprassumo dos automóveis. Apesar disso, devido ao meu estilo de vida, eu era como uma Ferrari batida. Eu ainda era uma Ferrari, mas não conseguia cumprir integralmente todo o propósito para o qual eu fui criado. E o pior, o mundo nos faz acreditar que não somos uma Ferrari, mas um Fiat 147 com o motor a ponto de fundir. Então, negligenciamos os cuidados devido a um supercarro, manutenção, que é o check-up médico preventível, combustível premium, que é uma alimentação saudável, água e modulação nutricional, limpeza, que é a detoxificação, garagem, que é o sono, e estradas adequadas, que é a gestão do estresse e a prática de atividade física. A Bíblia diz que eu devo manter íntegros o espírito, a alma e o corpo. Isso significa que todas as áreas da minha vida precisam ser alcançadas pelo senhorio de Jesus, de modo que é impossível vivermos uma vida abundante se ele não participar de todas as áreas da nossa vida. De outra forma, em vez de vivermos, apenas sobreviveremos. É muito fácil continuarmos acostumados a uma rotina imprópria. Era justamente assim que eu vivia. Mesmo sendo cristão, eu seguia esse estilo de vida tão inadequado e achava que estava bom. Entre outros sintomas,
Quando o telefone tocava, meu coração já disparava, eu sentia um aperto no peito que me causava muita angústia. Quem sofria eram as pessoas que eu mais amo, porque eu ficava muito irritado e isso as afetava. Comecei a olhar para os meus colegas médicos e vi que, assim como eu, todos enfrentavam problemas de saúde. Logo nós, os promotores de saúde, Deus chamou a minha atenção para como Ele me enxerga, de uma forma íntegra. Percebi que os cristãos em geral, inclusive eu, tendem a focar os cuidados com o espírito e a alma, enquanto negligenciam o cuidado do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Costumo pedir para os participantes das minhas ministrações apalparem suas próprias costas em busca de algum sinal de asas. É claro que não as temos, pois não somos anjos. Deus nos deu um corpo físico e criou todas as condições necessárias para que possamos preservá-lo a fim de cumprir todo o propósito que ele tem para nós aqui na Terra. Diante do quadro clínico que eu estava apresentando, cheguei ao diagnóstico desnutrição, pois não estava na curva de crescimento da vida abundante. E qual é a terapêutica? Se confessarmos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Por não cuidar corretamente do meu corpo, de acordo com os princípios da palavra, eu estava destruindo. Para reverter a situação, era necessário tomar uma atitude de arrependimento. E foi o que eu e a minha esposa fizemos. Nós dobramos nossos joelhos e pedimos perdão pelo tratamento inadequado que estávamos dando ao templo do Espírito Santo. Quando nos levantamos, saltaram aos nossos olhos vários versículos da palavra que serviriam como medicamento para recuperarmos a nossa saúde e adotarmos um estilo de vida abundante. Não imaginávamos que ali Deus estava gerando em nós o projeto Metanoia Saúde. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Romanos 12:2. Nos acostumamos tanto com o que temos e somos que não abrimos mão para sermos quem podemos nos tornar. Nos limitamos a nós mesmos. No entanto, temos de entender que tolice é crer que não podemos alterar as nossas rotinas por estarmos presos a elas. Entenda, a porta já foi aberta. Ao termos a atitude de vivermos a liberdade já decretada na cruz, está consumado, João 19:30, damos início a uma metanoia, mudança de mente. O pensamento cativo mantém cativeiros mesmo diante de um decreto de liberdade. Pensar como escravos, agir como escravos, nos impede de viver a liberdade já decretada. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Colossenses 2:13-14. É tolice dar crédito aos nossos sentimentos, em vez de considerarmos a verdade propriamente dita. Com isso, ao vivermos por aquilo que sabemos ser a verdade, experienciamos uma metanoia, alterando a nossa rotina, substituindo velhos hábitos por novos, produzindo um estilo de vida que trará um efeito benéfico em nossa saúde. Eu não sei como será a sua vida amanhã, mas o hoje é o presente que Deus deu para todos nós. Por isso, chama-se presente. É comum pais ouvirem de seus filhos coisas como: "O que você trouxe para mim hoje?" Do mesmo modo, creio que somos filhos de um Deus Pai que se relaciona conosco de uma forma tão especial que ama presentear-nos. Então,
Como meus filhos perguntam para mim até hoje, apesar de já serem adultos, eu também posso perguntar: pai, qual presente irei desembrulhar hoje? Diferentemente de nós, seres humanos, que temos de ir a algum local para adquirir um presente, Deus já preparou os presentes para nós antes mesmo da fundação do mundo. Precisamos apenas desembrulhá-los e compartilhá-los, nunca os reter. Se tu uma bênção. Gênesis 12, 2b. Imagine um lago cheio de peixes, mas com uma grande rachadura. Quando chega a época da chuva, ele enche, fica pela borda, mas por causa da fenda vai esvaziando aos poucos, sendo necessário ligar uma bomba para oxigenar a água e salvar os peixes. Na verdade, já estamos habituados a viver como esse lago, em um ciclo de encher e esvaziar. É como se estivéssemos em hipoxia, que é a falta de oxigênio espiritual, desejando sermos abençoados, mas não abençoadores. O Espírito Santo, no entanto, diante desse quadro de falta de oxigênio, vem com uma escavadeira celestial e abre um canal em seu lago espiritual, para que do seu interior flua rios de águas vivas. João 7,38. Não fomos criados para viver o padrão de um peixinho que está morrendo, mas sim para viver de glória em glória, experimentando a realidade da palavra em todos os aspectos da vida, como diz a Escritura. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Efésios 4, 23 e 24, versão A Mensagem. É importante abandonar definitivamente a procrastinação, que segundo o dicionário Michaelis de português, significa adiamento, delonga, demora. Essa atitude fica explícita na passagem de Êxodo 8, do 8 ao 10. Então, o faraó convocou Moisés e Arão e disse: supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me quando deseja que eu suplique pelo faraó, por seus oficiais e por seu povo. Então o faraó e suas casas ficarão livres das rãs e elas permanecerão apenas no rio Nilo. Que seja amanhã, disse o faraó. Será como o faraó disse, respondeu Moisés. Então saberá que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. Você pode estar se questionando, assim como eu me questionei. Como posso transformar da noite para o dia uma rotina de anos negligenciando o cuidado com o meu corpo? O primeiro passo já foi dado quando você orou, pedindo a Deus pela forma ou motivação errada com a qual vinha cuidando do templo do Espírito Santo. Isso expressa o seu desejo de não se amoldar a este mundo e ser transformado pelo renovar da sua mente. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Gálatas 5:13a. O segundo passo é colocar em prática o estilo de vida de Jesus. Você conhece o estilo de vida de Jesus? Você já parou para pensar sobre o estilo de vida que está levando? Algumas questões podem ser levantadas. Você administra o seu tempo de forma sábia? O que exatamente você faz quando não está trabalhando ou dormindo? Você é como a maioria dos brasileiros que, segundo a pesquisa global 2020, passa em média 2 horas e 24 minutos, que são 84 minutos por dia, e 240 minutos ou 2 meses e meio por ano nas redes sociais? Você é um viciado em trabalho, um workaholic?
Você faz tudo ao mesmo tempo? Você faz da atividade física uma rotina ou faz parte dos 31% de brasileiros que não praticam atividade física, colocando o Brasil no segundo lugar do ranking de países mais sedentários, segundo pesquisa realizada em 2021 em 29 países pelo Instituto Ipsos. Você troca saúde por boa aparência, fazendo dietas milagrosas ou procedimentos estéticos que cobram um preço alto da sua saúde? O Brasil é líder mundial no ranking de cirurgias plásticas em jovens. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, dos quase 1,5 milhão de procedimentos estéticos feitos em 2016, 97 mil, que é 6,6%, foram realizados em pessoas com até 18 anos de idade, e o motivo principal era a insatisfação com a própria imagem. Você prepara suas refeições? Quanto tempo você gasta para se alimentar? Você aciona o piloto automático quando faz isso? Qual é a qualidade da sua comida? Alimentos criados por Deus ou produtos alimentícios? Onde você come? À mesa ou diante do computador? Como você come? Prestando atenção ou navegando nas redes sociais? Quem é a sua real companhia? Pessoas ou distrações? Você toma água na quantidade adequada? Qual é a qualidade da água que você bebe? Quantas horas você dorme? Qual a imagem que seu quarto passa? Durma ou distraia-se? Você pratica o jejum? Sim, sim. Com que frequência? Como você lida com o estresse do dia a dia? Reage com ansiedade ou intensidade? Como você organiza a sua vida? Você é um lago rachado ou um canal de bênçãos? Jesus não tem as respostas para estas perguntas. Ele é a resposta. Ele é a resposta. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Efésios 5:1.